Terceira parte dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 1 dos mandamentos da lei de Deus em geral. Número 342. De que trata a terceira parte da doutrina cristã? A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Por que tem esse nome os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus têm esse nome porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de cada homem e os promulgou no Monte Sinai, na antiga lei, esculpidos em 2 tábuas de pedra, e porque Jesus Cristo os confirmou na lei nova. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são os 3 primeiros que se referem diretamente a Deus e aos deveres que temos para com Ele. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7 que se referem ao próximo e aos deveres que temos para com ele. Somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, todos somos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou. E basta transgredirmos gravemente um só deles para merecer o inferno. Podemos observar os mandamentos? Podemos, sem dúvida, observar os mandamentos da lei de Deus, porque Deus não nos manda nenhuma coisa impossível e dá a graça para os observar a quem a pede devidamente. O que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento deve-se considerar a parte positiva e a parte negativa, isto é, o que nos é ordenado e o que nos é proibido. Capítulo 2 dos mandamentos que se referem a Deus. Parágrafo 1 do primeiro mandamento da lei de Deus, número 350. Porque disse o Senhor antes de ditar os mandamentos: Eu sou o Senhor teu Deus. Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse: Eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser, e nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. Que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Com as palavras do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvemos a Ele só como a nosso soberano Senhor. Como se cumpre o primeiro mandamento? Cumpre-se o primeiro mandamento com o exercício do culto interno e externo. O que é culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades de alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração? Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração, mas é necessário adorá-lo também exteriormente,
com a alma e com o corpo juntamente, porque Ele é Criador e Senhor absoluto de um e de outro. Poderá haver culto externo sem o interno? Não pode de forma alguma haver culto externo sem o interno, porque aquele desacompanhado deste fica privado de vida, de merecimento e de eficácia, como corpo sem alma. Que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Que é a idolatria? Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? Na Sagrada Escritura está expressa esta proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, e não adorarás tais coisas, nem lhes darás culto. Proíbem estas palavras todas as espécies de imagens? Não, por certo, mas só as das falsas divindades, feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. E tanto isto é verdade, que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer algumas, como as 2 estátuas de querubins que estavam sobre a arca e a serpente de bronze no deserto. Que é superstição? Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como o atribuir a uma ação ou a alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. Que é sacrilégio? O sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada ao seu culto. Que é a heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência, pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade de fé. Que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e o filiar-se às seitas anticristãs. Quem recorra ao demônio e o invoque, comete pecado grave? Quem recorre ao demônio e o invoca, comete um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio de espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são proibidas porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica, razão porque foram justamente interditas pela Igreja. O primeiro mandamento proíbe acaso honrar e invocar os anjos e os santos? Não, não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos, e até o devemos fazer, porque é coisa boa e útil, e altamente recomendada pela Igreja, já que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto de Deus, por que recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem e dos santos? Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, enquanto, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. Mas a Santíssima Virgem e os santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos, e este
É um dos grandes bens da comunhão dos santos. Podemos honrar também as sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus Cristo e dos santos se refere às suas mesmas pessoas. E as relíquias dos santos podem honrar-se? Sim, também as relíquias dos santos podem e devem honrar-se, porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há esta diferença. A Deus, adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como a amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, de adoração. E o culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, de veneração aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, de essencialíssima veneração como Mãe de Deus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.